Olá, queridos, graça e paz da parte de nosso Deus e também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar de uma palavra para abençoar a sua vida neste momento, tá ok? Livro de Juízes, capítulo de número 21, verso 25, a palavra de Deus diz assim: E naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Nós, lendo a Bíblia, olhando os textos, nós entendemos que após a morte de Moisés foi o homem que Deus usou, e por 40 anos Moisés andou com aquele povo no deserto, esteve com o povo de Israel. Após a morte de Moisés, a Bíblia diz que Deus levanta um jovem chamado Josué, e Josué passa a liderar o povo de Israel. Está escrito no próprio livro de Josué, capítulo 1. A Bíblia diz que após a morte de Moisés, Josué é levantado pelo próprio Deus para poder liderar o povo. E a Bíblia Sagrada diz que Josué, ele faz o seu papel, ele cumpre com aquilo que Deus havia criado, gerado uma expectativa sobre a sua vida. E a Bíblia diz que quando chega no capítulo 24, escrito está, capítulo 24 de Josué, a Bíblia diz que Josué, ele, diante de todo aquele povo, ele decide falar algumas palavras e reúne aquele povo e diz a eles: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós entendemos, eu aplico a nossa vida neste momento, que nós precisamos nos posicionar. Muitos estão querendo transformar pessoas, muitos estão querendo mudar a vida de outras pessoas, quando não mudaram nem a sua própria vida. Eu percebo que o que muda a vida de alguém não é o que nós falamos, não é quando nós falamos, melhor dizendo, é quando a nossa vida já mudou, e a nossa vida passa a ser referência para a vida de outra pessoa. Josué, ele se posiciona, ele diz: olha, eu não sei qual vai ser a escolha de vocês, mas eu já tenho uma escolha, eu já sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E a Bíblia diz que esse povo se posiciona e diz: longe de nós, Josué, abandonarmos o Senhor, nós vamos servi-lo. E a Bíblia Sagrada termina o livro de Josué dizendo que aquele povo realmente serviu a Deus com integridade, com fidelidade. E quando entramos no livro de Juízes, a qual nós fizemos a leitura, no capítulo 1 de Juízes, a Bíblia diz que uma nova geração se levanta. E essa que é chamada a terceira geração, esse povo, a Bíblia diz que eles nem conhecem a Deus. E há uma preocupação, porque isso pode acontecer conosco nos nossos dias. Nós podemos guardar leis e mandamentos, nós podemos de repente obedecer a Deus e às pessoas, aos pais e muita coisa, e não conseguirmos passar isso para aqueles que virão após nós. Eu não sei se houve um erro nessa passagem de bastão para a próxima geração. Eu não sei se foi uma decisão pessoal daquele povo em não querer a Deus, mas a Bíblia diz que essa terceira geração, eles não conhecem a Deus. E quando nós lemos o último versículo do livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, a Bíblia, na verdade, num versículo, ela resume tudo o que aconteceu num período de aproximadamente 350 anos. A Bíblia diz que cada um fazia o que bem entendia, o que achava melhor para a sua própria vida. E eu digo a você, meu irmão, um conselho: se na sua casa ou no local de trabalho, cada um fazer o que bem entende, as coisas têm tudo para dar errado. É necessário que hajam leis, é necessário que haja ordem e decência, é necessário que aqueles que nos assistem possam ver em nós um exemplo para que elas também possam seguir. Também não adianta nós estabelecermos leis que nem nós as cumprimos. Isso seria hipocrisia. O próprio Jesus fala sobre isso no capítulo de número 23, melhor dizendo, de Mateus. A Bíblia diz que aquele que faz, ou melhor dizendo, aquele que ensina o que não faz, ele é hipócrita. Então nós não podemos ensinar algo que nós não praticamos. Então nós percebemos, irmãos, o grande problema
que há instalado nessa geração. O povo, eles viviam numa montanha russa espiritual. Ora eles estavam bem com Deus, ora eles estavam muito mal com Deus. E nesses altos e baixos, em muitos momentos na trajetória no livro de Juízes, a gente vê que muita gente morre, muita gente se perde. Há um prejuízo grande na vida de muita gente devido à irresponsabilidade de outros. Então que nós possamos guardar esse texto, esse versículo, para que seja para o nosso cuidado, que na nossa casa, que na minha casa, que na sua casa, não venha cada um fazer o que bem entende, que no local onde você, de repente, se você congrega, não tem como chegar numa igreja e fazer o que eu quero, entendeu? Assim como não tem como você chegar, de repente, no local de uma empresa, no local de trabalho, e você fazer o que bem entende. Você vai fazer o que lhe for ordenado, o que lhe for ali ensinado, né? Então guardemos essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que esse povo cometeu. E eu entendo que quem não aprende com a história, ele vai se tornar refém dela. Então, queridos, que essa palavra fique no seu coração em nome de Jesus, tá ok? Se posicione como Josué se posicionou no capítulo 24 de Josué. Ele diz: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe.